Quem você está se tornando quando ninguém está vendo. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. E quando eu falo de sentir orgulho do que a gente faz e do que a gente vive, eu não estou falando só do que a gente compartilha, do que a gente posta, do que a gente comunica, de como a gente está sendo visto no mundo, sabe? Mas como a gente se sente com a gente mesma, no nosso corpo, na nossa vida, com os nossos comportamentos, com as nossas emoções, para que as nossas decisões de carreira, seja empreendendo ou seja no CLT, tenham um sentido, que façam sentido. A gente precisa ter essa noção, né? E eu percebo que nesse fluxo das coisas, onde cada vez mais pessoas estão tão imersas no ambiente digital, se perde muito lugar desse lugar da nossa vida no offline, sabe? As coisas só têm valor se são compartilhadas ou elas têm valor porque elas têm valor para ti. As coisas são boas porque são boas ou são boas só se são compartilhadas, se são vistas. Teve também um novo movimento de começarem a criar um desafio de tantos dias para se tornarem a sua melhor versão. E eu até cogitei, eu iria fazer esse desafio público, mas vamos pensar um pouco mais nesse sentido de compartilhar. Inclusive tem pesquisas que apontam que é importante a gente compartilhar, que isso nos dá mais estímulo a perseverar, mas quem eu estou me tornando de fato para além do que eu compartilho? O que eu estou me tornando e quais são os comportamentos que eu estou adotando quando eu não estou compartilhando, quando eu não estou postando, quando eu não estou sendo alguém no digital. E aqui a gente pode trazer a comparação também de construção de autoridade no digital, que na verdade se criou essa ideia de que a gente se constrói uma autoridade no digital, quando na verdade essa autoridade ela precisa ser construída no offline, das nossas habilidades, das nossas experiências, e eu preciso me reconhecer dessa maneira antes de querer compartilhar, antes de querer comunicar, para que as coisas não sejam superficiais demais, para que eu não esteja só querendo colocar para fora sem me sentir essa pessoa, que eu não queira dizer que sou tal coisa quando na verdade eu não me comprometo com isso comigo mesma, na minha vida. Essa reflexão ela é muito importante. Quando a gente fala de construir uma vida e uma carreira significativas, elas precisam de coerência, precisa ter sentido para a gente. Isso não significa que o sentido é linear, não significa que a gente nunca vai ter momentos que talvez vá se questionar, que talvez vá sentir que nada faz sentido. Não significa isso. Significa que a gente vai estar comprometida com esse sentido. Que a gente vai estar comprometida, bom, em momentos que talvez as coisas não estejam fazendo sentido, eu não vou só seguir no automático, eu vou talvez olhar para o meu momento, olhar para as minhas últimas decisões e eu vou ajustar a rota caso seja necessário. E não só seguir levando porque a imagem externa precisa continuar. E aí também entra uma outra reflexão e de muitas reflexões que eu entro aqui na minha mente, que é em relação ao movimento de muitos profissionais e de muitos especialistas que estavam posicionados no digital ou deram uma pausa ou precisaram reajustar sua vida e sua carreira, os seus movimentos, porque estavam se sentindo, se perdendo de si. E isso é muito comum e fácil de acontecer quando a gente está nesse espaço. Eu digo porque eu já me senti dessa maneira. A gente compartilha, a gente comunica, mas se a gente não abre espaço para a gente mesmo nesse processo, na nossa vida, se a gente não se lembra que olhar para a gente, porque a gente está vivendo no offline também importa, o espaço aqui no digital também vai perdendo sentido, porque não vai tendo conexão, não vai tendo liga para continuar, para persistir, para permanecer nesse espaço. E dentro disso,
Dentro desses movimentos, quando a gente fala de longo prazo, para estar no digital, se posicionando no digital, compartilhando o que a gente acredita, é importante que a gente esteja bem pronto a se desenvolver emocionalmente, a amadurecer emocionalmente, porque dentro da nossa vida a gente vai seguir amadurecendo e a gente vai seguir aprendendo com a vida. E isso vai significar talvez novos objetivos, talvez novos caminhos que vão nos chamar mais atenção, porque fazem sentido para a gente. E aí a gente vai ter que comunicar esse movimento, a gente vai ter que alinhar todo esse movimento com aquilo que já está exposto, com aquilo que já está colocado no mundo. Eu não sei exatamente quem precisa ouvir isso hoje, mas eu sei que alguém precisa ouvir isso hoje, de que o digital ele pode ser uma ponte ou ele pode ser uma prisão. Inclusive, eu escrevi uma newsletter sobre isso, sobre como manter a saúde mental e como é tão importante que a gente fale de saúde mental para criadores de conteúdo, principalmente profissionais que querem começar a criar conteúdo e que acreditaram tanto nessa ideia de construção de autoridade e passam a se preocupar só com a sua imagem nesse espaço, no digital, e se esquecem de si no offline. Esquecem de olhar para suas habilidades, de seguir se desenvolvendo, de se ocupar da sua vida e não só querer construir uma imagem irretocável no online, sabe? Aquela perfeição que é vista e irretocável. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque o digital ele é um recorte da nossa vida. E ele precisa ser uma extensão que começa daqui para fora. Eu comunico, eu compartilho o que eu acredito, o que eu sei, os meus processos ou o meu conhecimento até aqui. E é isso que vai dando sentido também para esse espaço, que vez ou outra vai precisar de pausa, vai precisar de momentos de introspecção, de reflexão, para que a gente consiga permanecer. Claro que para algumas pessoas mais, para outras menos. Algumas pessoas precisam mais de momentos de introspecção e outras menos. Mas é importante que a gente siga nesse processo de se perceber, de se olhar, de não deixar se perder nesse mundo, onde parecem dois mundos, o mundo digital e o mundo offline. Mas na verdade, o mundo mesmo é o offline. O digital é um pedaço que tem hoje virado uma grande parte, porque a gente passa tempo, né, consumindo ou produzindo nesse espaço, mas é um espaço onde a gente externaliza, onde a gente comunica, onde a gente se coloca também, mas é um ambiente onde a gente se coloca. A nossa vida tem muito mais coisas, tem emoções, tem a vida para ser lidada e a gente não pode esquecer de estar presente na nossa vida. Eu espero que essa reflexão tenha feito sentido para ti, que tu possa pausar um pouquinho desse teu domingo e pensar um pouco mais em como tem conduzido os teus dias, em como tem conduzido e construído o teu espaço no digital. Como tem decidido se colocar nesse espaço, o que tem decidido compartilhar, como tem pensado em tudo isso e por que tem pensado em tudo isso.